Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Me pediram para falar sobre a Agenda Vermelha de Star Trek. Sei que é um tema que pode se tornar polêmico, mas é necessário. Ao mesmo tempo que me pediram esse tema, já me pediram para não politizar os meus vídeos. Até que eu gostaria, pois não gosto de falar de política. Mas como muitos estúdios e diretores já politizaram suas obras abertamente, fica difícil não fazer alguns comentários. Hoje em dia, as pessoas envolvidas nessas obras já vieram a público expor as suas ideologias e como é importante colocá-las em suas obras. Há décadas atrás, isso era mais velado, sendo passado de maneira mais discreta. Lembrando que pautas de décadas atrás eram outras. É verdade. Hoje vamos falar sobre a economia fabiana de Star Trek. Mas antes de entrarmos no tema, quero agradecer aos novos inscritos no canal e ao nosso apoiador Cláudio Dabu Estúdio de Criação pelas suas edições e belas artes. Se você está começando um canal e precisa de um bom editor, ou necessita de um website para o seu negócio, ou fazer publicidade em suas redes sociais, vou deixar o link da Cláudio Dabu Estúdio de Criação na descrição. E um agradecimento especial para todos aqueles que comentaram nossos vídeos. Posso não conseguir responder a todos, mas certamente eu leio todos os comentários. Isso me incentiva a continuar a produzir os nossos vídeos. E peço encarecidamente para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Assim o algoritmo vai sugerir o canal para mais pessoas. Me ajudem a fazer o canal crescer. Conto com vocês! Mas antes de entrarmos no tema de hoje, quero retificar um erro no meu vídeo Filmes Modernos e Seus Heróis Sojados. No meio do vídeo, me referi ao filme Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, mas acabei dizendo Jornada nas Estrelas 4. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E como todos sabem, sou um grande fã de Star Trek e cheguei a acompanhar na minha TVzinha de tubo de imagens a série clássica, o desenho da Filmation, a nova geração, Deep Space Nine e hoje Star Trek Continuous. Também acompanhei um pouco de Voyager e Enterprise. Nessas duas últimas, a qualidade da franquia já estava caindo. Vi todos os filmes naqueles cinemas de rua, tanto da série clássica quanto da nova geração. Naquele tempo, shopping não tinha cinema. Eram bons tempos. O Capitão Kirk de William Shatner ainda é um dos meus heróis favoritos. Infelizmente, a Paramount hoje está querendo cancelar esse personagem, porque não se encaixa mais em sua ideologia política. What? Quanto aos filmes de J.J. Abrams, como disse em outro vídeo, para mim não se enquadram no cânone criado por Gene Roddenberry, assim como as séries novas. Star Trek de Roddenberry sempre foi uma franquia de alta qualidade por causa de seus roteiros inteligentes e humanizados, narrativa interessante, interação entre personagens e conceitos intrigantes e filosofia pacífica da Federação. Mas isso eu já disse em outro vídeo. Star Trek Continuous, a segunda melhor série da franquia. Vou deixar um link acima para vocês verem. Na época que frequentava as reuniões do fã-clube JetCon, dizíamos que Star Trek se diferenciava de outras ficções, pois trazia um futuro positivo para a humanidade. Uma Terra com um governo global, onde não havia guerras, fome e todos trabalhavam para o bem comum. Caramba, isso enchia os nossos olhos. Mas conforme foi adquirindo conhecimento e experiência, uma coisa começou a me incomodar. Uma agenda vermelha na franquia que não havia percebido antes. Um governo único global? Uma economia centralizada? Já ouvimos isso em algum lugar, não? Muitos canais no exterior já citam esse socialismo fabiano em Star Trek, e até chamando a série de comunista. I got a bad feeling about this. Mas nesse vídeo, vou me focar só na economia da Federação. Mas antes de entrarmos no tema, só vou deixar bem claro. Antigamente, quando Hollywood queria passar uma ideia, apresentava como pano de fundo em suas histórias, sem alarmes. Há uns 30 anos, mais ou menos, a janela de Overton se abriu um pouquinho. Quando queriam passar uma ideia, introduziam um discurso dentro da fala dos personagens.
Hoje, a janela de Overton se escancarou de tal maneira que a obra inteira passou a ter uma função ideológica. Antes, era só um enxerto, agora tomou conta de todo o organismo. E quem reclamar é xingado. Falo um pouco da janela de Overton no meu vídeo Senhor dos Anéis, um prelúdio a Anéis do Poder. Vou deixar o link acima para que vocês vejam. É verdade. Vamos voltar à economia fabiana da Federação. Como eles pagam pela construção de todas aquelas naves estelares. Mesmo não tendo dinheiro, as pessoas ainda trabalham construindo coisas, tendo carreiras, até possuindo propriedades privadas. E fazem tudo isso pelo bem maior da humanidade? E como é feita a administração desses recursos? How much does this thing cost? The economics of the future are somewhat different. You see, money doesn't exist in the 24th century. No money. You mean you don't get paid? The acquisition of wealth is no longer the driving force in our lives. We work to better ourselves and the rest of humanity. Parece um belo discurso, né? Mas também soa um pouco com aquele discurso do socialismo fabiano, que prega uma utopia de uma sociedade perfeita sob o governo e uma economia centralizada, completamente descolado com a realidade. Tive um professor na faculdade que tinha esse mesmo discurso. Eu também já acreditei nesse papo. Em alguns momentos nas séries, vemos alguns discursos de que a Federação não tem um livre mercado, mas em outros momentos demonstra que existe um livre mercado, pois as pessoas podem possuir propriedades, iniciar negócios, comprar e vender propriedades, tudo isso sob um governo centralizado e global. No filme Star Trek Generations, Kirk cita que vendeu sua cabana há alguns anos, e na nova geração, a família de Picard era dona de uma vinha. O pai do Capitão Sisko tinha um restaurante na Terra, não como um chefe renomado. Em um diálogo do Capitão Sisko com seu pai, Sisko demonstra uma preocupação com a saúde de seu pai, pois ele estava trabalhando muito. Ele trabalhava como um escravo em uma cozinha, descascando batatas, sacrificando a sua saúde, fazendo comida por amor e bem da humanidade. Pelo que entendi, ele precisava trabalhar para se manter. Existia um sistema de créditos? Ou então Kirk vendeu a sua cabana em troca de um aperto de mão? I do not know. Houve uma menção de um sistema de créditos na Federação, mas os roteiristas nunca esclareceram realmente como esse sistema de crédito funciona. Fora que já mencionaram uma moeda usada para negociar com outras raças. Existe um sistema de créditos, mas não existe uma moeda? Mas ao mesmo tempo existe uma economia? Eu acho meio confuso, né? That doesn't make sense. Entendam, não estou criticando diretamente essa visão de um sistema econômico diferente, mas apenas explorando a sua funcionalidade, até para entender se é viável. É fácil criar conceitos em um roteiro, mas trazê-los para a realidade é outra coisa. Star Trek cria muitos paradoxos quando tentam explicar a sua economia e política. Já que usam referências do mundo atual para fazê-lo, também vou usar as mesmas referências para tentar entender essa economia. Logical. Na época de Deep Space Nine e Voyager, certas tecnologias conseguem alterar a própria estrutura da sociedade. Tecnologias como teletransporte, holodecks e replicação de matéria. O replicador é capaz de criar qualquer matéria. Com a existência de um replicador, a mão de obra entraria em crise, já que podem criar recursos como alimentos, águas, roupas e até mesmo moradia. Como os recursos agora são infinitamente abundantes e reproduzíveis, como num passe de mágica, você pode ter tudo o que precisa para sobreviver, produzindo qualquer material. No entanto, ainda existe livre comércio. Em Star Trek Voyager, a tripulação sofreu com a escassez de energia por ter ficado perdido longe de casa, obrigando a ter racionamento nos replicadores. Isso, por sua vez, deu origem a acordos monetários privados entre membros da tripulação. Eles acabavam trocando rações dos replicadores por bens, serviços e favores. Em Star Trek Voyager, o Doutor é um personagem de inteligência artificial holográfico. Foi criado como sendo propriedade da Federação, assim como o androide Data, caso citado em um episódio da Nova Geração. Esses personagens tiveram que lidar com isso, tendo que provar a sua posição como seres conscientes, dignos de possuir direitos como qualquer humano.
No entanto, é claro que a Federação não é comunista como muitos citam, dada a presença da propriedade privada e um forte foco nas liberdades individuais. Liberdade e comunismo são totalmente antagônicos. Hoje sabemos que o que promove a inovação e o desenvolvimento tecnológico é a iniciativa privada, através de um livre mercado e concorrência. Isso motiva as pessoas a fazer o seu melhor. Centralização da economia nunca funcionou na história. Na própria União Soviética, contornaram essa ineficiência estatal, permitindo uma porcentagem mínima de empresas privadas. 3% das fazendas eram privadas e produziam quase 50% dos alimentos. Então volto à pergunta: quem construiu as naves estelares e o que motivou a fazê-lo? Alguém sonhou com essas naves gigantescas, acumulou recursos, administrou os recursos e as construiu. E não foi Elon Musk. Do not know. I do not know. Como essa tal economia diferenciada sem dinheiro consegue gerir recursos? Governo não gera recurso. Quem gera é a iniciativa privada. E o governo toma parte desses recursos através de impostos e desperdiça a maior parte deles por ineficiência. Em um mundo em que não existe fome, as pessoas precisam aprender a administrar esses recursos, lembrando que um governo não é uma entidade separada da sociedade. Governos são um bando de pessoas que se veem como iluminados. É verdade. Então quer dizer que no século 24 não existe mais políticos, mas administradores responsáveis? Desculpem, mas acho que esse conceito de político também já virou chacota. Picard faz um belo discurso no filme O Primeiro Contato, mas não explicou como esses recursos conseguem ser administrados para se construir uma nave. Mas os cidadãos da Federação são livres para escolher as suas próprias carreiras, e há uma demanda por engenheiros, designers, arquitetos, construtores e desenvolvedores. Certamente há um mercado baseado na meritocracia, pois nem todos no mundo têm os mesmos talentos. Alguns precisam trabalhar em restaurantes para se manter e outros vão para a frota estelar. Certamente a melhor maneira de descobrir os melhores talentos seria avaliando os candidatos e incentivando os melhores, através de um tipo de recompensa financeira. Apesar de toda a automação do futuro, ainda existem alguns empregos braçais. Algumas pessoas ainda precisam sujar as mãos, esfregando conduítes e relés de plasma, consertando núcleos de dobra, limpando o casco das naves e até mesmo consertando os próprios replicadores de matéria. Existem claramente certas funções técnicas necessárias e altamente qualificadas. Nem todo mundo será capaz ou é interessado em exercer certas funções. Portanto, o incentivo financeiro deve existir para encorajar essas pessoas a exercerem essas funções, assim como o crescimento de suas indústrias. Logical. Gene Roddenberry nunca esmiuçou a parte política e econômica da Federação, apenas colocava como pano de fundo nos roteiros. Sempre era citado superficialmente, mas esses conceitos entram em nossas mentes. Roddenberry esteve envolvido na produção e roteiros da série clássica, do desenho animado da Filmation, do primeiro filme do cinema e das 4 primeiras temporadas da nova geração. Dos outros filmes da série clássica, ele apenas se envolveu como consultor e nos 3 últimos anos da nova geração da série e as séries posteriores não teve a sua interferência. Não vou falar aqui sobre a posição política de Gene Roddenberry, mas um fato é claro, ele enriqueceu muito com a franquia, e não foi com créditos da Federação. Mas antes que alguém faça algum comentário grosseiro, não é porque eu sou fã de Gene Roddenberry que eu não vou questionar alguns de seus conceitos. Logical. Após a sua morte em 1991, a franquia passou por vários outros roteiristas, que criaram vários paradoxos. Às vezes falam uma coisa e depois outro roteirista vem e contradiz. E quanto mais tentam explicar um conceito, pior fica. Realmente, é fantástico um conceito de uma sociedade com uma economia diferenciada como em Star Trek, mas ligá-la a um governo centralizado é outra coisa. Já foi mais que provado que quanto mais controle centralizado na economia, pior é a qualidade de vida da população. Certamente, se no futuro existir uma economia diferenciada, será através de um livre mercado, sem nenhuma interferência estatal.
mas não é o que é passado na franquia. Provavelmente a economia fabiana de Star Trek é a parte mais fantasiosa da obra. Gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham da economia de Star Trek? Você acha que funcionaria no mundo real? Comenta abaixo. Gostaria de saber a opinião de vocês, mesmo que seja diferente da minha. Pois no mundo real, é normal as pessoas terem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E lembrem-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Se você se lembra de mais algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comenta abaixo. E peço encarecidamente para aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam e deixem um like. Isso vai fazer com que o algoritmo recomende o canal para mais pessoas. Me ajudem a fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês. Por hoje é só, pessoal.